Quero pedir para você abrir a sua Bíblia, irmãos, lá na carta de Pedro, epístola de 2 Pedro, capítulo 3. Nós estamos concluindo hoje a nossa meditação nessa epístola, estudando essa carta. E hoje nós chegamos ao fim. Não foi um estudo tão profundo nem minucioso, mas tivemos o privilégio de ver muita coisa boa aqui do apóstolo Pedro, que nos edificou, e vamos assim concluir em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura do capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra e as obras que nela existem, serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, amém, amados irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez? Amém. Senhor, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos traga esclarecimento, olhos iluminados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Para podermos crescer no conhecimento da sua vontade, da sua palavra, da revelação de Jesus Cristo, mediante a sua palavra, os ensinos dos profetas, do Senhor Jesus e dos apóstolos. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, porque precisamos de Ti, dependemos de Ti, para todas as coisas, no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos.
Pois então, a gente vem estudando essa epístola de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Dá para vocês virem para cá? Para ajudar a visibilidade. Por gentileza. Eu agradeço. Irmãos, então a gente vem estudando essa epístola do apóstolo Pedro. Pedro escreve essa epístola por volta do ano 68. Ele escreve duas que foram postas no cânon, na Nova Aliança, faz parte da Bíblia Sagrada. E essas duas epístolas, elas tinham alguns objetivos, algumas intenções do apóstolo Pedro. O Pedro era um dos líderes da igreja. O Senhor o levantou, ele andou com o Senhor Jesus, participou do ministério terreno do Senhor Jesus, teve experiências com o Senhor Jesus e, em seguida, após a ressurreição de Jesus, se tornou um líder da igreja primitiva. Jesus apareceu a Pedro depois da ressurreição, está registrado em vários lugares essa aparição, João capítulo 21. 1 Coríntios, Paulo fala da aparição de Jesus ressurreto a Pedro. Em uma das aparições, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro dava a resposta: tu sabes que te amo. E Jesus dizia para Pedro: Pedro, pastoreais as minhas ovelhas. Então Pedro se tornou um líder na igreja primitiva. E Pedro escreve essa carta, irmãos, com a intenção de animar os irmãos por causa do excesso de perseguição que os cristãos sofriam. Eles estavam debaixo ali do tempo do Império de Nero. A perseguição era ferrenha, era forte contra os cristãos. Os cristãos eram mortos facilmente, simplesmente por serem cristãos. Então Pedro escreve essa carta para animá-los. Não só para animá-los, mas para ensiná-los a conviver, a se relacionar com a sociedade, e se relacionar entre eles mesmos, e se relacionar com pai com filho, filho com pai, esposa com marido, marido com esposa, empregado com patrão, patrão com empregado. Isso ele nos ensinou dizendo a importância da submissão. Ele falou isso bastante na sua primeira epístola. Na segunda epístola havia uma razão diferenciada que você não observa na primeira. Qual é? É a invasão, a introdução de falsos mestres. Então a razão principal na segunda epístola era uma introdução de falso mestre entre os cristãos. E aí Pedro mostra para a gente na sua carta uma irritação enorme, grande, com relação ao perigo do falso mestre na igreja, ensinando heresias, que ele chama de destruidoras. E ele fala, nós aprendemos no capítulo 2, depois de aprendermos com Pedro sobre a segurança da salvação, que é como ele introduz a carta, mostrando que os cristãos têm uma segurança na salvação deles, porque ela foi realizada por meio do sacrifício de Jesus. Por causa de uma eleição, Deus elege um povo e redime esse povo por meio de Jesus e convence esse povo por meio do Espírito Santo, regenerou esse povo para uma nova vida. Ele vai nos alertar sobre o falso ensino, de onde ele vem, quais são eles e qual é o resultado do falso ensino, trazido, é claro, pelo falso mestre. Então, a segunda carta tem essa ideia, alertar a igreja contra o falso mestre. Pedro diz que é um perigo o falso mestre, porque ele leva o homem à destruição, que eles são ímpios. Há uma semelhança muito grande do capítulo 2 de Pedro com a carta de Judas. Os dois traz uma sentença de Deus acerca do falso mestre, não só do falso mestre, mas daquele
Eu acredito que isso é bem importante a gente perceber, não só daquele que é falso mestre, mas daqueles que seguem. Né? E Pedro disse que eles infamam o caminho da verdade, infamam porque eles são maioria, porque muitos seguem ele traz o exemplo de Noé, o mundo sendo punido por Deus, pela água, pelo dilúvio, dizendo, irmãos, falando do tempo que o mundo foi destruído e que Sodoma foi destruído, e falando do Balaão também, falando do que Deus fez com o falso ensino no passado, ou com não dar ouvidos à pregação da palavra de Deus, Deus assim puniu. E o que Pedro quer dizer é que os falsos mestres, o falso ensino e aqueles que o seguem serão punidos por não serem de fato cristãos, não serem de fato regenerados. Como é que Pedro termina o capítulo 2? Com eles acontecem certo adágio verdadeiro: o cachorro volta o vômito e a porca lavada volta o lamaçal. Ele está falando daqueles que conheceram o caminho do Senhor, estiveram, ouviram, participaram, se introduziram, mas não experimentaram de fato do que é ser cristão. Não comeram, não receberam de fato Jesus Cristo, não creram em Jesus Cristo, por isso estavam pregando heresias, que é destruidor. Né? E no capítulo 3, que é o nosso encerramento, Pedro continua falando dos falsos mestres. Ainda falando, alertando, lembrando. É uma carta que o tempo todo você vê Pedro falando de lembrança, trazer a lembrança. É uma carta de lembrar para vocês. E eu antecipo algo interessante para você perceber de fato a importância disso, porque não é só Pedro que tinha essa preocupação de alertar contra falso ensino. Na velha aliança, quando você examina, Deus ficava irritado com os sacerdotes que rejeitavam o conhecimento, porque o povo sofria porque faltava conhecimento. Então Deus já reprovava isso na velha aliança, quando os falsos profetas se levantavam com falso ensino, com a intenção de agradar os seus ouvintes e não falava de fato a verdade. Por isso que Pedro faz sempre a comparação, a analogia com o comportamento dos profetas da velha aliança com os mestres, os falsos mestres da nova aliança. Não só na velha aliança você percebe Deus repreendendo o falso ensino, como você vê o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo dizia: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Jesus alertava contra o falso ensino. Jesus disse: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Jesus alertava os seus discípulos acerca de falso ensino, porque falso ensino é prejudicial. Você ouve as coisas erradas, você vai crer errado e vai viver errado. Você escuta as coisas certas, você vai crer correto e vai viver correto. Amém. O apóstolo Paulo, ele também tem uma semelhança muito grande com os ensinos do Pedro com Paulo. Paulo fala com Timóteo dizendo que nos últimos dias iam aparecer escarnecedores, com doutrinas e demônios, então que ele ficasse atento. Paulo envia pastores, irmãos, com a intenção de cuidar da doutrina, do ensinamento. Então havia sempre um zelo com relação a isso, e aqui não é diferente. Então Pedro continua falando no capítulo 3 sobre a importância de não atentarmos ao falso mestre, ao falso ensino, por causa do risco que isso iria produzir. Então ele começa assim no verso 1 do capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo,
em ambas procuro despertar. Olha essa palavra. Cada palavrinha, mesmo que a gente faça um estudo rápido, mas que se você observar a importância de cada palavra, de algumas palavras citadas por Pedro, faz você entender a alerta, o zelo e a intenção de Pedro. Pedro quer fazer o que, gente? Ele quer despertar. Você pode ser muito prejudicado se alguém te arrastar por um ensino errado. Você pode ser muito prejudicado. Você pode seguir coisas, pessoas, crenças erradas e se afastar de Deus. Então a palavra despertar já nos ensina muita coisa. Quem concorda comigo? Amém. Ele quer despertar, ou seja, não é errado, é algo bom da parte de Pedro a nosso favor. Então a primeira palavra que eu quero que você chame a sua atenção é que essa palavra despertar é para que você fique esperto. Acautelai-vos, despertar, é exatamente atento, ficar atento, para que você não dê crédito a ensino errado, que pode ser até de demônios. E que a consequência de seguir ensino errado pode nos levar à destruição, pode nos levar a perecer, pode nos levar ao inferno. O que? O ensino errado. Com lembranças a vossa mente esclarecida. Essa palavra esclarecida, ela quer dizer o seguinte, isso já é uma certa pancada no falso, Milton. A sua mente é esclarecida, mas já a do falso, ou o seguidor do falso, ela não é esclarecida. Entende? As coisas, elas não entendem, eles não compreendem. E de fato, com outras palavras, a Bíblia nos diz, Jesus mesmo, ele diz assim, olha, Pai, graças te dou porque ocultou essas coisas aos sábios e revelou aos pequeninos. Então, irmãos, um povo que recebeu esclarecimento, que você entende, que você compreende o que Pedro está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, mas esses falsos, eles não entendem, não adianta, eles não compreendem, eles não têm a mente esclarecida. Para que vos recordeis das palavras. O versículo 2 é extraordinário. O versículo 2 nos ensina algo assim poderoso. Eu quero que você fique bem atento a esses 3 pontos ensinados aqui no verso 2. Olha, para que vos recordeis. Então a palavra é despertar, lembrar e recordar. Despertar, lembrar e recordar. O que você tem que recordar? Das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Por exemplo, deixa eu te falar aqui, deixa eu te usar de uma ilustração para você perceber o que Pedro quer dizer. Você já, na escola, no trabalho, na igreja, alguém já recomendou um livro para você? De autoria, de um autor tal e tal, fulano e tal? Né? Por exemplo, leia esse livro aqui. Ele vai falar sobre isso, isso, isso e isso. Não é assim? O professor nos recomenda livro, o pastor nos recomenda livro, os colegas na escola recomendam livros, e a gente vai lendo, e é bom ler, muito bom ler. Muito bom ler. Mas a recomendação de Pedro aqui é que você se recorde das palavras anteriormente dito pelos santos profetas. Qual é a recomendação de Pedro? Pedro é pastor, ele está recomendando uma biblioteca. Ele está recomendando bons livros e bons autores. Ele está falando, ele está combatendo o falso. Então ele recomenda o verdadeiro. Quem está comigo? Amém. Quem são os verdadeiros, pastor Antônio? Os santos profetas. Quem são os santos profetas? Jeremias, Isaías, Malaquias. São os santos profetas. Santos ele está falando dos santos do Velho Testamento. Ele está falando do Velho Testamento. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para ensinar, exortar, corrigir e educar em toda a justiça. Toda a Escritura. Você já ouviu alguém dizer que a velha aliança não se lê, não se considera? Errado. Ele está dizendo que nós devemos lembrar das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas. Irmãos, leiam o livro de Isaías.
é um livro messiânico, é um livro que fala de Jesus o tempo todo. Na verdade, toda a velha aliança fala de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, de toda a Bíblia. Amém, gente? Amém. Então a palavra, o que ele quer que você recorde é das palavras ditas pelos santos profetas. E aí ele dá uma segunda opção para você ler, para você ouvir e ter como mestres. Qual é a segunda opção? Bem como o mandamento do Senhor e Salvador. Quem é o Senhor e Salvador? É Jesus. É poderoso, Mariana, é poderoso, irmãos. Pedro está dizendo, olha, você tem referências, você tem autores aqui inspirados, você tem homens que você de fato pode ter como mestre. Quem são? Santos profetas e Jesus. Amém. Jesus, o profeta Moisés, declarou, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Amém. Moisés falava, por isso que é importante você ouvir Moisés, porque Moisés levava você para Jesus. Amém. Moisés dizia, ouça Jesus. Moisés dizia, ouça Jesus. Amém. Entende? Então Jesus é quem deve ser ouvido. Jesus apareceu no monte da transfiguração. E lá, irmãos, apareceram Moisés, Elias e Jesus. E Pedro disse, faça uma tenda para Jesus, para Elias e uma para o Senhor. Desceu uma nuvem luminosa do céu que cobriu todos. E o que Deus disse? Uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E Elias e Moisés? Sumiu. Nós lemos os profetas porque os profetas nos levam a Jesus. Amém. Isaías fala de Jesus. Entende? Então a revelação de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. E ensinado, termina o verso 2, ensinado pelos vossos apóstolos. Quem são esses apóstolos? Pedro, Tiago, João, Paulo, que escreveram a nova aliança. São os apóstolos de fundação. Então, qual é os 3 autores que ele recomenda como verdadeiro mestre para a igreja? Santos profetas, Senhor Jesus e os apóstolos. Amém. Porque os apóstolos ensinaram os mandamentos do Senhor. Amém. Os apóstolos ensinaram, eles são testemunhas oculares de Jesus Cristo. Eles são apóstolos de fundação. Ele fundou, eles começaram, estabeleceram a doutrina. Então, quem nós devemos ouvir? Santos profetas, Jesus Cristo e os apóstolos. É seguro. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Pastor, por que eu tenho que ficar bem atento e bem ligado aos ensinos dos profetas, do Senhor Jesus e dos apóstolos? É porque nos últimos dias virão escarnecedores, dito tanto por Jesus como por Paulo. Paulo cita isso a Timóteo, Lucas cita isso em Atos, capítulo 20, ele fala da alerta que quando ele saísse do meio da igreja, se levantariam lobos vorazes, tentando arrastar os discípulos atrás deles. Esses últimos dias, nos últimos tempos, irmãos, Pedro disse há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás já eram os últimos dias. Hoje, ainda estamos nos últimos dias. Os últimos dias de Jesus não significa, nos últimos dias da igreja nessa terra, não significa na véspera da chegada de Jesus. Os últimos dias é o tempo da primeira vinda de Jesus, a segunda volta de Jesus. Os últimos dias é assim, ó, começaram há 2000 anos atrás, e até Jesus chegar você está nele, nos últimos dias. É isso que Pedro vai tratar nessa carta. É a doutrina errada que eles estão tentando ensinar. E qual é a doutrina que eles estão
ensinando errado? É exatamente a doutrina que Jesus não vai voltar. Porque está demorando. Havia uma promessa que ele ia voltar, está demorando. Eles já pensavam assim que estava demorando. Quando Pedro escreve essa carta, já se são quase 70 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus disse que ia voltar. Jesus deu um mandamento para a igreja. Qual é o mandamento para a igreja sobre a ceia do Senhor? Faça isso em memória de mim até que eu volte. Existe uma volta, Jesus vai voltar. Só que o falso mestre estava dizendo que não ia voltar mais, está demorando. Imagine, eu pergunto para você, se 70 anos depois de Cristo, eles estavam pensando que estava demorando, eu pergunto para você, o que a igreja pode pensar hoje? 2000 anos depois. Então deixa eu te dizer, a melhor notícia que nós vamos ouvir aqui hoje é um alerta, é uma lembrança para nós de que Jesus vai voltar. Amém. Jesus está voltando e o falso mestre está dizendo, ó, não está dando importância, não vai voltar não. É isso que eles estavam dizendo. Veja o verso 4. Olha, verso 4. E dizendo, eles andavam segundo as suas próprias paixões e dizendo. Nós aprendemos no capítulo 2 que eles viviam uma vida carnal, não é? Carnal. Era uma vida de avareza, de interesse financeiro. Aí ele diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha o que eles diziam. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra. Gente, eles estão dizendo assim, olha, você não está vendo as coisas? A Bíblia não diz que quando ele vier vai haver uma transformação, que é o julgamento dos ímpios, destruição desse mundo e a criação de um novo céu e uma nova terra. É isso que a promessa diz. A promessa é, Jesus vai voltar, vai destruir tudo isso aqui, e vai construir um novo céu e nova terra para os seus eleitos estarem com ele. Essa é a promessa. Aí ele diz assim, cadê? Olha aí, se tudo que você está vendo não está do jeito que foi criado. Aí Pedro já diz no verso 5, por que eles dizem isso? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O que Pedro está dizendo aqui, gente? Olha, fique atento. Ele diz assim, olha, vocês estão esquecidos que a terra e água e tudo existe porque Deus criou. Porque o falso mestre, ele foge da sã doutrina. Ele não acredita que Deus é o Criador. Pedro está dizendo, não, você está querendo dizer que Jesus não vem porque tudo que existe, aí existe do mesmo jeito. Pedro está dizendo assim, você tem que se lembrar que os santos profetas, o Pentateuco, a velha aliança, o Gênesis, diz no princípio criou Deus, os céus e a terra. No princípio criou Deus, Deus é o Criador, mas Deus também é o sustentador. E é o que ele vai dizer, irmãos, no verso 6, olha, pela qual. O que é pela qual? É a continuação do verso 5. Ele diz a água pela palavra de Deus, a palavra de Deus, pela palavra de Deus, ele criou. E verso 6 ele diz, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Sabe o que Pedro está dizendo nos versos 5 e verso 6? Ele criou pelo poder da palavra, e logo depois, em Noé, ele destruiu. Ou seja, ele constrói, ele cria, ele intervém, inclusive com destruição. Gênesis capítulo 6. Quando ele mandou o dilúvio e destruiu. Verdade. E foi pelo poder de quê? Eu pergunto para você, Deus criou pelo poder de quê? Deus destruiu pelo poder de quê? Então Pedro agora está dizendo assim, ó, só a escritura. Amém. Somente as escrituras. Ele está dizendo é batata. Ele criou pela palavra, ele interviu pela palavra, ele julgou pela palavra, ele disse que ia fazer e fez. Amém.
Louvado seja Deus, irmão. Eu quero ver o que é que o falso mestre faz diante de uma aula como essa de Pedro. Hein, Eliane? O que é que o cara vai fazer diante de um mestre desse? Né? Inspirado, gente. Pedro é inspirado. Pedro é apóstolo de fundação. Ele recebeu graça de Deus para escrever. O que escreveu é Deus falando por meio de Pedro. Louvado seja Deus. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Pedro está dizendo, você sabe, irmãos, ó, entesourados é guardado. Terra e céu está guardado pelo Senhor para o fogo. Ele disse no passado, destruiu com água. No futuro, com fogo. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Entesourados para a destruição dos homens ímpios. Ou seja, nem todos vão para o céu. Uns vão para o céu, outros vão ser destruídos. O fogo eterno, o inferno, onde tem tormenta durante toda a vida. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Essa colocação aqui, gente, é para fazer a gente entender essa história da demora. Nós achamos que ele está demorando, mas como que eu esqueço essa história de que Deus está demorando? Como é que eu esqueço? Pedro está dizendo como. Como é que eu esqueço? Como é que eu aprendo a esperar, mesmo que dure mais 2000 anos? Como? Sabendo de que para Deus um dia é como 1000 anos. Nós somos apressados, nós não entendemos de tempo. Nós não entendemos de tempo. Jesus apareceu aos discípulos, ressuscitado, e disse, não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles disseram, será esse o tempo que restaurareis o reino em Israel? Não vos compete saber tempos e épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Deus é atemporal. Deus é eterno. Nós somos finitos. Deus é infinito. Amém. Deus, irmãos, por exemplo, você fala assim, ó, quer ver? Gente, Isaías escreveu sua carta 750 anos antes de Jesus vir. Você nem para pensar muito nesses 750 anos. Mas se eu disser assim, daqui a 1000 anos eu vou lhe dar uma casa. Você já pensa, pô, só daqui a 1000 anos? Você só para pensar, né, no tempo. É quando alguma coisa chama a sua atenção. Você não consegue calcular tempo. Por isso que Pedro está dizendo, não vai nessa não. Deus está acima do tempo. Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é atemporal. A coisa começou aqui e termina aqui. Ele não está no começo, ele está antes disso. Ele está antes disso e depois disso, ó. É isso que ele está dizendo. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Olha, eles estavam dizendo que está demorando. Está demorando. Não, o Senhor não retarda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo para convosco. Quem são esses convosco? São os amados. Ele está falando aos amados, a todavia amados. Convosco, quem é esse convosco? Um ponto na prova para você. Quem é esse convosco? Longano para convosco. Longano para convosco. Será se é com os ímpios? Com os réprobos? Com os vasos de desonra? Será que é com os joios?
com os falsos mestres. Não, para convosco, irmãos, é com os amados. Para convosco é com os eleitos. Pedro faz questão de começar as suas epístolas falando de um povo eleito. Aos eleitos que estão dispersos. Então esse convosco é os eleitos de Deus que ainda não se arrependeram. Olha, ele longando para convosco, não querendo, oh glória! Agora é hora de dar um glória a Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor! Escuta, não querendo que nenhum pereça. Gente, isso é hora de ser pular de alegria. Amém. Por que que alguns pensam que Deus está demorando? Não, Ele não está demorando, é porque Ele não quer que nenhum pereça. Aleluia. Aí eu pergunto para você novamente, gente, se Deus não quer que ninguém pereça, eu pergunto para você, como é que alguém pode perder a vida eterna? Como é que alguém pode perder a salvação? Se Deus não quer que eles pereçam. Hã? Você pode me responder? Bia. Deus não quer. Deus é o Criador do céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso Deus é. Amém. E Pedro está dizendo, ele não quer que nenhum pereça. Aleluia. Eu repito, João fala muito sobre esse perecer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vos dou a vida eterna. Elas me conhecem, elas me seguem. Eu vos dou a vida eterna e ninguém arrebata-as das minhas mãos. Nenhum pode perecer porque Deus não quer que pereça. Amém. Pedro está dizendo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Eu pergunto para você, todos vão chegar ao arrependimento? Não e sim. Não se você achar que a salvação é para todo mundo. O mundo todo, que Jesus morreu por todos, né? Como alguns dizem, Jesus morreu por todos. Não, irmãos, Jesus morreu pelo seu povo. Glória. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz, ela terá um filho, e porás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus morreu pela igreja. Amém. Ele não morreu pelo mundo todo, ele morreu pelos eleitos, ele morreu pelo seu povo, ele morreu para os amados, ele morreu para os eleitos, ele morreu para convosco, Amém. que crê. Para os que creem, vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Então todos vão chegar ao arrependimento? Sim. Quais são os todos? Os eleitos. Não, se você achar que ele morreu pelo mundo todo. Amém. Pastor, como é que eu vou explicar o que Paulo diz a Timóteo? Deus deseja salvar todos. Deus deseja salvar todos. É o que diz Timóteo, não é? E as pessoas dizem que esse todo é o mundo todo. Não, irmãos. Jesus é um Salvador eficaz, poderoso. Ele não vai perder de nenhum dos seus, porque ele morreu. Ele salvará todos aqueles que ele morreu. O que Paulo disse a Timóteo, ele está falando de classe de pessoas, ele está falando de oração pelas autoridades. E Paulo pede a Timóteo para orar pelas autoridades, porque Deus também tem eleito no meio das autoridades. Aleluia. Deus tem eleitos em toda raça, tribo, língua e nação. Amém. Ele tem eleitos espalhados em todo lugar, em Açu, Itajá, São Paulo, Estados Unidos, Japão. Ele tem eleito em todo lugar. Ele morreu por todos os eleitos do mundo todo. Amém. João capítulo 3. Não, João capítulo 3 é uma conversa com Nicodemos. E a conversa é com o judeu. E o judeu tende a achar que a salvação era apenas para judeu. Mas a Bíblia nos ensina que a salvação é para judeu e gentil que crê. Igreja formada de judeu e gentil. Romanos 9, 24.
os quais somos nós, que ele chamou dentre judeu e gentil. Glória a Deus. Amém. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Como é que a gente apressa, gente, a vinda do dia de Deus? Esperando. Amém. Espere, Jesus vai voltar. Amém. Como é que a gente espera? Procedendo, vivendo como eleito de Deus. Como é que a gente apressa? Eu vou dizer para você, no contexto, ele está dizendo assim, ó, Deus está esperando que todos se arrependam. Então, como é que a gente apressa? Prega. Amém. Essa loucura de que alguns perseguem a doutrina da eleição e predestinação, dizendo que não há necessidade de se pregar, não existe isso, gente. Pelo contrário, quem entende um pouquinho sequer de eleição e predestinação, o fogo queima nele para que se pregue. Amém. Amém. Por quê? Porque tem que apressar. Como é que a gente apressa? O que é que ele está dizendo? Deus não quer que todos os eleitos se arrependam? Então leva o evangelho para eles. Amém. Quando se tiver muita gente nascendo de novo, se arrependendo, sendo salvo, opa, ó, se aproxima. Ele está dizendo, ele não voltou ainda porque ele quer que todos se arrependam. Então vá, prega o evangelho, eles vão se arrepender, eles vão chegar, vai completar o número dos eleitos, Jesus volta. Glória a Deus. Louvado seja Deus, por causa da qual o céu incendiados. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, que razão? Pela razão de que esse mundo será destruído, os ímpios serão destruídos, e por razão de uma criação, de um novo céu e uma nova terra, onde há justiça, onde nós habitaremos, por essa razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Oh glória! Aleluia. Aleluia! Isso é um alerta, isso é uma lembrança, isso é ser recordado, irmãos. Amém. Olha, por causa ou por essa razão, que razão? Ei, qual é a razão? Meu amigo, ele vai voltar. Aleluia. Existirá uma consumação. Jesus disse assim, eu estarei convosco até a consumação. Amém. Existe a consumação, gente, a cosmovisão. O resumo da boa cosmovisão é você entender que Deus criou criação, a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção e a doutrina da consumação. Amém. Entende? Deus cria, o homem cai, o homem é redimido, mas haverá uma consumação. Amém. Jesus vai voltar, e nessa consumação, ele vai acertar contas. Aleluia. Verdade. Ele vai acertar contas. E aí eu pergunto, dá para vacilar? Dá para viver de qualquer jeito? Dá para seguir falso mestre? Não. Dá? Dá para dar crédito à falsa doutrina? Dá para ouvir qualquer coisa? Não dá, a coisa é séria. Jesus vai voltar e não pense que ele está demorando, não. Ele está só esperando que os eleitos cheguem. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhados por serem achados nele, por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Louvado seja Deus. Isso aqui é coisa para eleito. Amém. Aleluia. Isso aqui é coisa para aqueles que, por quem Jesus morreu. Isso aqui é coisa para aqueles irmãos que Jesus lavou com o seu sangue. Que Jesus regenerou. Lembra de Efésios? Amém. Se entregou por ela. Por quem? Pela igreja, pelos eleitos, para que eles sejam encontrados imaculados, sem ruga, sem mácula, irrepreensíveis, sem defeito algum. Louvado seja Deus, verso 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor
como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui, irmãos, é poderoso, porque Pedro nos dá mais uma recomendação de um bom mestre, né? De um mestre verdadeiro, levantado por Deus para isso. Quem é a recomendação de Pedro agora? Quem é? Paulo, gente, que coisa linda. Primeiro ele fala, olha, ouça os santos profetas, ouça o nosso Senhor Jesus, ouça os apóstolos, e aí ele vai falar em específico de um dos apóstolos, que é Paulo. Paulo é o que escreveu 50% da Nova Aliança, gente. Amém. Amém. Leia as cartas de Paulo. Tenha por salvação o que Paulo disse. E o que é que Paulo disse sobre salvação? A gente poderia agora falar muito se tivesse tempo. O que é que Paulo disse sobre salvação? Porque ele está dizendo, leia Paulo. Lembre-se o que Paulo disse. Você quer ver mais autores? Você quer ver mais comparação do que eu estou dizendo? Leia Paulo. O que é que Paulo disse? Lembra? Vamos lembrar de Efésios. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é o que Paulo disse. O que é que Paulo disse? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O que é que Paulo disse? Justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Somos salvos pela graça, justificados pela graça de Deus. Aleluia. Não é por obras, para que ninguém se glorie. O que é que Paulo disse, gente, sobre salvação? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Aleluia. Leia Paulo, ele disse, até que tem um bocado de coisa difícil de entender, não é? Mas foi uma sabedoria, uma humildade tremenda de Pedro, reconhecer que Paulo recebeu sabedoria. Paulo, nascido fora de tempo, o menor de todos, não andou com Jesus, veio depois. Mas Pedro está dizendo assim, até porque Pedro foi corrigido por Paulo em Gálatas. Então Pedro reconhece uma humildade extraordinária de Pedro recomendar o apóstolo Paulo, que veio depois, que não teve o privilégio de andar com Jesus pessoalmente. Mas ele está recomendando, e de fato as cartas de Paulo foram escritas para nós, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Louvado seja Deus. Leia Efésios capítulo 3 e você vai ver o discernimento dado a Paulo, a graça dada a Paulo para falar os mistérios da graça de Deus. Verso 17, vós, pois, amados, prevenidos. A mensagem é, esteja prevenido. Amém. Aleluia. A mensagem é, esteja lembrado. Esteja recordando. Essa é a mensagem. Aleluia. Prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, palavra de Jesus, citada em Mateus, acautelai-vos, fique atento. É importante você ficar firme na doutrina, conhecer a doutrina e não permitir que falsos mestres roubem a doutrina de você. Não suceda que, arrastados com o erro desses insubordinados, eita, olha o que eles são. De novo, Pedro taca a lenha nos caras. O que é que eles são? Insubordinados, insubmissos, desobedientes, atrevidos, arrogantes, falam mal das autoridades. Insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. O que é própria firmeza, gente? O que é cair aqui não tem nada a ver de perder salvação. O que ele está dizendo é de firmeza doutrinária. Você já viu pessoas inclinadas para a doutrina, firmes na doutrina, falando a doutrina, de repente está seguindo outras coisas. Você já viu gente dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, de repente está dentro do judaísmo? Eu vi. Sentado, louvando, falando, e de repente está dentro do judaísmo, usando kippá e começando a
fazer rituais. Não decaias da vossa firmeza doutrinária. Jesus vai voltar. Aleluia. É importante, irmãos. Se não fosse importante saber que Jesus ia voltar, ele não teria criado, irmãos, o sacramento, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma cerimônia onde nós participamos para lembrar do que Jesus fez e do que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E vai fazer o quê? Vai levar os seus eleitos para uma nova céu, nova terra. E vai destruir os ímpios. Acabou. É isso que ele está dizendo aqui. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Louvado seja Deus. Nosso tempo é curto e acabou. Não é? Mas graças a Deus, eu quero orar junto com você. Agradecer, irmãos, o privilégio de termos chegado ao fim da meditação dessa carta. Espero em breve voltar a estudá-la. Ele termina dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lindo esse fim, chamando para que você cresça na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, graças te damos. No nome de Jesus, porque até aqui o Senhor nos trouxe e nos ajudou. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor dos senhores e Rei dos reis, pela alerta, pela lembrança, por nos recordar as santas palavras dos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor Jesus e dos ensinos dos apóstolos. Te damos graças pelas as cartas paulinas, indicadas pelo apóstolo Pedro, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso ensino e correção e educação em toda a justiça. Nós louvamos a Ti hoje de noite por fazermos parte da Sua igreja nessa terra, dos Seus eleitos. E acima de todas as coisas, queremos Te agradecer pela compreensão, pelos olhos iluminados, que eles continuem sendo iluminados no nome de Jesus. A Tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela tem iluminado os nossos olhos. Eu te louvo, te louvo, te louvo, junto com meus irmãos, aonde nós estivermos. O Senhor seja adorado e exaltado, glorificado, Senhor. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Digno de toda a honra e toda a glória seja o Senhor Jesus. Tua palavra, Senhor, é suficiente, ela é poderosa. Louvamos a Ti. Ela tem chegado em nosso coração. Ela tem transformado as nossas vidas. Ela tem trazido verdadeiramente luz, vida. Disse Jesus: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. A Tua palavra, Senhor, ilumina, dá entendimento aos simples. Louvamos a Ti, Senhor, adoramos a Ti, bendizemos a Ti. Louvado seja